Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você pode pegar vários trades seguidos, usando uma mesma linha de raciocínio, uma mesma técnica, e trades assertivos, trades de contexto, pegando o trade a favor da tendência, contra a tendência, em um movimento contínuo de preço, comprando, vendendo, conforme o mercado vai subindo e descendo, no mesmo ativo, inclusive. Então vamos ver um pouco sobre isso, vamos ver como que você pode encaixar essa linha de raciocínio corretamente, para não ficar pegando trade aleatório, mas sim pegando trades bons que aparecem frequentemente em movimento de alta, em movimento de baixa, contra ou a favor da tendência com contexto. Então vamos entender isso, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai te dar uma clareza bem bacana sobre técnica de trade. Olha só, pessoal, aqui por exemplo a gente vê uma tendência de alta, tá vendo? Aqui a gente vai encontrar vários trades, um atrás do outro, com bastante contexto, nessa tendência de alta e contra essa tendência de alta também. Então aqui o mercado está subindo, tendência de alta é muito simples, né? O mercado sobe, topos e fundos ascendentes, ele está subindo, você tem ali o potencial de um movimento de tendência acontecendo, no caso uma tendência de alta. Essa movimentação de alta aqui não é qualquer movimento, tá? Esse movimento de alta ele veio de uma captura de liquidez, então é um movimento melhorado, né? Sempre que o mercado visita embaixo de fundos expressivos assim, ó, aqui tem um fundo expressivo, está até marcado, pode colocar aqui mais forte para ficar mais nítido, ó. Aqui tem outro. Então esses fundos expressivos, eles são zonas de liquidez, o que significa que quando o mercado visita embaixo desses fundos, tende a entrar pressão de demanda. E se realmente entrar e gerar algum tipo de movimento interessante de alta, a gente sabe que esse movimento de alta ele tem uma sustentação maior. Tá? É um movimento mais interessante para você pensar em seguir ele, para você pegar um trade a favor dele e tudo mais. Então, esse movimento de alta que a gente está vendo aqui, ele tem isso. Ele visitou embaixo desse fundo, ele visitou embaixo desse fundo. Então, é um movimento que capturou liquidez, ou seja, visitou embaixo desses fundos, né? Capturou liquidez, entrou pressão de big player, porque quando o mercado visita zonas de liquidez, tende a entrar pressão de big player, né? De institucional na compra. E se realmente entrar, é o maior potencial que entre, realmente entrando, igual a gente viu, ó, gerando esse movimento de alta, esse movimento todo ele tem uma sustentação maior, ele faz mais sentido, entende? Então, essa alta não é qualquer alta, é um movimento de alta pós-captura de liquidez, então tem um valor maior, tá? Aqui em cima, diante desse cenário como um todo, a gente vê o mercado andando de lado, tá vendo? O mercado começa a andar de forma lateral. Quando o mercado anda de forma lateral, a gente sabe uma coisa certa, vai ter tendência depois, porque isso é a lei de causa e efeito, tá? Então a lei de causa e efeito ela gira muito em torno das oportunidades de trade. O mercado financeiro ele gira em torno de três leis de mercado, né? Lei de oferta e demanda, lei do esforço versus resultado e essa lei de causa e efeito. Então a lei de causa e efeito, uma das mais importantes para a oportunidade de trade em si, né? É isso daqui. O mercado ele tende a andar de forma lateral, criar uma lateralidade. Depois dessa lateralidade, ele tende a gerar tendência. Depois dessa tendência, ele tende a criar lateralidade novamente. Depois dessa lateralidade, ele tende a gerar tendência, lateralidade, movimento lateral, tendência, pode ser de baixa, e nessa ele vai se desenvolvendo. Então, lei de causa e efeito diz exatamente isso. Os movimentos laterais, eles são a causa. E a tendência posterior a eles é o efeito. Então, causa e efeito, essa é a dinâmica de mercado grande parte do tempo. É assim que ele vai se desenvolvendo. Então, aqui a gente tem isso. A gente tem um movimento de tendência e uma lateralidade. Então, a gente sabe uma certeza que uma tendência vai sair, seja de alta, seja de baixa. E faz sentido ser de alta, por quê? Porque a gente sabe que a tendência do movimento como um todo já é de alta. Então, se ele continuar subindo, vai ser uma continuidade. Esse movimento ele tem sustentação. Lembra que é uma alta bem interessante porque ela veio de captura de liquidez, então ela é mais forte e seguir ela faz muito sentido. Então, depois dessa lateralidade aqui, a chance de sair uma tendência de alta começa a ficar ainda mais relevante do que sair uma tendência de baixa. E aí, tem um outro detalhe aqui muito bacana. Olha só essa liquidez pendente aqui em cima. Liquidez de topo, pessoal, já é uma liquidez de venda, tá? Então aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Claro que isso aqui é a mesma coisa em qualquer tempo gráfico, tá? Você pode olhar em qualquer tempo gráfico, usar essa mesma linha de raciocínio e vai ser exatamente igual. Nesse caso, foi nesses tempos gráficos aqui, gráfico de 5 minutos. Agora eu subi para o gráfico de 1 hora e a gente está vendo a liquidez pendente aqui em cima. Topos nivelados, tá vendo? Isso é um nível de resistência.
Nível de resistência, que são topos nivelados, forma zona de liquidez. Zona de liquidez de venda. Porque liquidez de topo, seja topo expressivo, topos nivelados, é uma liquidez de venda. Fundos, igual eu mostrei ali para vocês, fundos expressivos, ou então se tivesse aqui fundos nivelados, não tem, né? Mas se tivesse fundos nivelados, seria tudo liquidez de compra. Então, liquidez de topo é liquidez de venda, tende a entrar pressão de oferta de big player quando o mercado visita em cima de uma resistência como essa. Ele estopa todo mundo, né, que fica vendendo na resistência, limpa a liquidez e aí sim o institucional entra e gera movimentos muito bons. Muitas das vezes depois que a maioria dos traders foram estopados em regiões onde todo mundo fica comprando e vendendo, por exemplo, o nível de resistência. Então isso é bem interessante também. E aí, pessoal, a gente sabe que o mercado está aqui nessa região, naquele contexto de uma possível continuidade de alta, e a gente tem essa liquidez pendente aqui em cima. Liquidez pendente assim, muitas das vezes atrai o preço para lá, porque o mercado ele vive numa constante busca por liquidez. Então, ele muitas das vezes é atraído para capturar essa liquidez. E aí depois pode ser que ele gere movimentos de baixa. A gente vai ver o que vai acontecer ali. Mas essa liquidez aqui, ela também funciona como um imã. Ela atrai o preço para lá. Então, mais um indicativo para essa possibilidade do mercado gerar uma continuidade de alta. E aí, visto tudo isso que eu estou falando, ele confirma para nós aqui um cenário muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês o antes e depois dessa operação, dessa configuração sendo desenhada aqui no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, onde todas essas oportunidades são desenhadas com antecedência, todos os dias, em todos os mercados, tá? Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados. Eu mapei 16, 17 ativos diferentes todos os dias e essas oportunidades ficam todas desenhadas, igual eu vou mostrar ali para vocês. Olha, a confirmação que ele fez foi isso aqui, ó. 1, 2, 3, puxou forte para baixo e quebrou esse fundinho, tá vendo? Quebrou até esse daqui também, né? Quebrou os fundos nessa puxada forte para baixo. E depois renovou os máximos e continuou subindo. Esse movimento em vermelho, ó, isso aqui é uma estrutura de continuidade de alta, tá? Estrutura de continuidade de alta. E aí ela valida uma zona de demanda de continuidade que chama POI, que fica nessa puxada forte para baixo que o mercado faz. Que no caso é essa daqui, ó. Puxada forte que veio quebrando, fundo. E depois continuou subindo e renovou máximo. Estrutura de continuidade é isso, valida a região de demanda e voltando a gente tem compra de continuidade. Então ele criou uma bela estrutura de continuidade, criou uma baita zona de demanda de continuidade, nesse contexto todo que já tinha o potencial de continuidade por conta dos fatores que a gente estava comentando agora. Então todo esse movimento de baixa aqui forte é uma zona de POI, uma zona de demanda. Quando o mercado visita ali, pode ser logo na hora que encosta, pode ser um pouco mais embaixo para ficar mais barato o risco aqui, né? Se ele conseguir visitar um pouco mais embaixo, sempre fica mais saudável, porque está um pouco grande a região. A gente tem um trade de 3 vezes o risco aqui para cima, que é exatamente o que a gente tinha mapeado lá no time, olha só. Olha aí, o preço está aqui naquela lateralidade, tá vendo? Esse movimento é exatamente ali, ó. Eu posso até printar aqui para vocês verem, ó. Olha só. É exatamente ali, ó. Essa puxada para cima aqui, ó, é essa puxada aqui. Tá vendo? É exatamente ela. Na verdade, essa puxada aqui é aqui, ó. Essa puxada aqui é aqui. Exatamente, ó. Aqui é aqui. O mercado tem que ficar meio por aqui. Então ele fica meio por aqui. Na hora que ele voltar a subir, a gente quer ver uma estrutura de continuidade. Tá perfeito, né? Que é exatamente esse movimento. Então, ó, estrutura de continuidade vai criar a zona de POI e voltando a gente tem compra de continuidade. Exatamente o que a gente estava de olho ali. Tá vendo? Então, perfeito. Ele tem que voltar nessa região e aí você tem uma compra ali tranquilamente. Então, a gente pode colocar para cá. Perfeito. O mercado vem disparando lá para cima. Então, aqui ele já gerou uma compra dentro dessa linha de raciocínio para a continuidade do movimento. E aí ele disparou lá para cima. Se ele disparar muito para cima, onde que ele vai parar lá no gráfico de 1 hora? Naquele topo de liquidez, lembra? E aí, topo de liquidez é o que eu estou falando com vocês. Tende a entrar pressão de oferta de big player quando o mercado visita em cima de topos nivelados. Olha onde ele está. Exatamente em cima de topos nivelados. Ou seja, ele está em posição de captura de liquidez. A qualquer momento pode entrar venda institucional aqui nessa região. O que a gente tem que fazer? Gráfico de 5 minutos, por exemplo, a gente consegue ver. Gráfico de 1 minuto fica muito legal também.
Tempo gráfico pequeno para confirmar sempre é interessante, mas assim, qualquer tempo gráfico funciona. Às vezes você está olhando esse cenário lá no gráfico diário, por exemplo, sem problemas. Você vai refinar para o gráfico de 4 horas, para o gráfico de 1 hora, você vai conseguir ver uma confirmação perfeita. Enfim, dá para usar tempos gráficos bem maiores do que isso, inclusive, ou então tempos gráficos muito menores. Vai funcionar exatamente igual, tá? Não tem problema nenhum. Então aqui nesse caso, o mercado está lá naquela região e ele tem que começar a fazer um movimento de baixa. Olha que bonito que ele acabou de fazer aqui. Isso daqui é maravilhoso, tá? Esse movimento que ele fez. Ele sobe muito forte, tá vendo? Com candles bem cheios. E depois ele sobe todo agarrado. Isso aqui chama perda de qualidade da demanda conforme o preço vem subindo. Isso mostra que tem uma fraqueza latente no movimento de alta e mostra que a oferta está entrando em segundo plano. É exatamente isso que apresenta nesse movimento. Ele sobe muito forte no início e depois sobe todo agarrado, tá vendo? Ele sobe num ângulo reto e depois sobe num ângulo quase que lateral, tá vendo? Candles muito cheios, candles muito mais estreitos. Então ele tem uma mudança significativa na natureza do movimento. Aqui ele sobe muito fluido e aqui ele sobe muito agarrado. Essa mudança chama perda de qualidade da demanda. A demanda está ficando com baixa qualidade conforme sobe e a oferta vai entrando em segundo plano, ou seja, escondida no movimento. Nada mais, nada menos do que subindo sem interesse de subir. Entendeu? Subindo sem interesse de subir. Isso daqui só tem validade se estiver capturando liquidez. É um conceito que a gente trabalha em detalhes lá no time da Excelência Trade. Tá? A gente faz várias mentorias lá no programa de formação do treinamento Excelência Trade e você tem acesso também ao nosso ambiente de prática, que é aquilo que eu falei com vocês ali. Então, nas mentorias, tem mentoria de preço e volume, por exemplo, onde eu explico isso aqui em detalhes e vários outros conceitos, que é essa perda de qualidade da oferta e demanda, né? Então ele está lá em posição de captura de liquidez e aí aquele conceito ele tem valor. Só quando está capturando liquidez que essa perda de força de demanda tem valor. Então ele tende a cair a qualquer momento. E o que a gente tem que fazer? Só esperar ele começar a cair de fato, né? Começou. Ó, na verdade está enrolando um pouco ainda. Enrolando, agora ele começou a cair. Então deixa ele cair. O que a gente quer ver? Uma estrutura de continuidade. E eu vou mostrar o mapeamento sendo feito ali no time em detalhes sobre essa possibilidade. Não criou nada ainda, tá vendo? Agora ele vai criar. Ó. Agora ele está criando a estrutura de continuidade exatamente nesse ponto. Olha só a gente mapeando isso lá no time. Olha lá, ó, puxou forte para baixo. Depois daquele conceito todo, puxou forte para baixo, voltou corrigindo. A gente estava de olho aqui agora, lá, 7 horas atrás, tá vendo? Uma estrutura de continuidade para a gente poder vender nesse contexto. Então, ó, puxou para baixo, voltou corrigindo e começa a cair de novo, criando a estrutura. É exatamente aqui, entendeu? Puxou para baixo, voltou corrigindo, começa a cair e tem que criar a estrutura, igual a gente desenhou ali. Ó. Olha lá. Já, inclusive, desenhei perdendo fundo, tá vendo? Foi certinho, ó. Perdendo fundo, ele criou a estrutura. Então, a estrutura de continuidade está aqui, ó. Muito bem desenhado, inclusive. Ó. 1, 2, 3. Puxa forte para cima, quebrando o topo. Puxa para baixo, quebrando as mínimas. Perfeito. Criou, só que é uma estrutura para baixo, né? Agora. Vai criar uma zona que é de oferta, no caso, que é o POI de venda. Voltando nele, a gente vai ter venda. Então, a gente pode marcar aqui a região. Sem problemas. A gente pode ficar esperando esse preço nessa região. Com stop lá em cima, para aproveitar um movimento que tem que ser de 3 vezes o risco. Aqui para baixo. Perfeito. Então, ele já voltou lá. Dá pra gente colar ele ali, perfeito. Agora é deixar ele andar. Já foi. Já foi e já está querendo voltar, porque já vai gerar uma compra ali que a gente mapeou também por conta da liquidez que eu vou mostrar para vocês. Mas olha lá, 3 vezes o risco, ele até passou de 3 vezes o risco, que é um alvo muito bom já, né? 3 vezes o risco significa que você está arriscando X, que é essa parte vermelha, e o seu retorno vai ser sempre 3 vezes aquilo que você está arriscando no mínimo, né? Então, isso aqui é uma dinâmica de gestão muito vantajosa, onde você sempre ganha muito mais quando ganha, e quando o mercado não quer saber, mesmo sendo cenários de alto potencial como esse, se o mercado não quiser saber naquele momento, às vezes uma volatilidade de notícia, alguma coisa faz ele querer subir nesse cenário, por mais improvável que seja, mas pode acontecer, você perde sempre muito pouquinho, entende? Comparado ao que você ganha quando o mercado faz o mais provável, que seria desenvolver uma boa movimentação como essa. Então, essa dinâmica de gestão é sempre válida e sempre importante. E aí, olha só o que ele faz. Olha esse movimento aqui. Ó. 1,
2, 3. Isso daqui é uma estrutura de liquidez. Tá? Esses movimentos de 1, 2, 3 que deixam fundos mais expressivos assim, são fundos de liquidez. E a gente sabe, visitou embaixo de fundo, tende a entrar pressão de demanda, lembra? Quando o fundo é assim, de liquidez. Então, nesse caso um fundinho de liquidez aqui, mercado visitou aonde? Embaixo do fundo. Mais um indicativo bom para você já trabalhar para fechar esse trade aqui, né? Já está dando 3 vezes o risco e está pegando na zona que tende a entrar pressão de demanda. Ele pegando ali, vindo, subindo, o que a gente quer ver? Uma estrutura de continuidade, para a gente seguir agora essa tendência. Percebe que esse trade primeiro que a gente viu, ele é seguindo a tendência. Esse daqui é contra a tendência, mas tem todo um contexto de captura de liquidez, de tudo mais para isso. Então faz todo sentido, mas porque tem esse contexto. E agora ele acabou de limpar a liquidez de fundo e está subindo de novo. Então ele vai gerar uma outra possibilidade aqui de compra, no caso, para a gente ir a favor desse cenário de tendência. Então, ó, deixa ele subir. O que ele tem que fazer aqui agora, pessoal, é criar uma estrutura de continuidade para nós. Acabou de criar. Olha aí. Por quê? Tendência de alta. Limpa a liquidez a favor da tendência. Vem subindo com intencionalidade e cria estrutura de continuidade? Perfeito. Contexto muito bom para compra. É o que a gente está vendo aqui. Ó. 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrou fundo. Puxou para cima, renovou máximo. Perfeito. Criou a estrutura de continuidade. Então a gente já sabe muito bem que nela valida-se um POI, que é uma zona de demanda. E aí, voltando por ali, a gente tem uma compra que vai ser para a continuidade da tendência agora nesse caso. 3 vezes o risco também, pelo menos. Tá vendo? Essa dinâmica. Então, vamos ver se ele consegue voltar. Já voltou. Vou colocar aqui direito. Perfeito. Agora ele tem que se desenvolver até lá em cima. Deixa andar. Senta na mão, deixa ele andar. Porque trabalhar com gestão corretamente é extremamente importante. Já foi lá. E aí, ele já gera um movimento a favor desse flow. E essa compra aqui, a gente também estava de olho lá no time em detalhes, olha só. Olha lá. Tá vendo aquele fundo ali de liquidez? É exatamente nessa região, é porque está no gráfico de 5 minutos ali, ó. Olha lá, ó. Fundo. É esse fundo aqui marcado, tá vendo? Vem caindo, visita embaixo do fundo. Ele vai pegar nessas zonas aqui que são zonas de demanda, que é exatamente aqui onde ele já tinha gerado compra, né? Mas querendo ou não ainda é zona de demanda. Então limpa a liquidez, ainda pega nessa zona aqui que é uma zona de demanda e está seguindo a tendência. Olha lá. E aí ele vem subindo, respeitando. Se ele vier subindo, respeitando, a gente quer ver estrutura de continuidade. Criou, é só comprar no POI, tá vendo? Desenhado. Que é exatamente o que ele fez aqui nessa compra agora. Limpou a liquidez do fundo, pegou nessa região, e aí, no tempo gráfico menor, a gente já viu a estrutura, que normalmente lá que ele acaba desenhando ela melhor. E aí foi aquilo que a gente viu aqui agora nesse movimento. Ficou bem bacana aqui a configuração, gerando todo esse movimento de alta. Então, só aqui a gente já teve 3 trades no movimento e num espaço de tempo muito curto, só nessa movimentação aqui, a favor da tendência e contra a tendência nesse movimento. Agora, vindo aqui em outro movimento, que é um movimento de baixa também bem interessante, aqui tem vários exemplares se vocês forem vendo. Ó, tá vendo? Onde tem setinha aqui, ó, por exemplo, aqui a gente mapeou, aqui a gente mapeou. Aqui não tem setinha, mas a gente mapeou. Dá até para pôr aqui que tem uma compra ali também com estrutura. Aqui, tudo a gente mapeou lá no time, por isso tem a setinha ali, se eu for jogando aqui para trás, muito mais, tá vendo aqui, enfim, todos esses cenários lá para trás. Então, assim, todos os cenários tem um antes e depois ali que a gente veio visualizando. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma venda que a gente vai ter aqui agora contra essa tendênciazinha de alta, a favor desse movimento maior de baixa que o mercado vem desenvolvendo pós captura da liquidez desse topo, tá vendo? Aqui a gente tem um movimento, ó, 1, 2, 3. É um topinho aqui minimamente nítido de liquidez. Visitou em cima, pressão de oferta. Tá lá em cima, já está caindo, já está desenvolvendo um movimento de baixa. Tá vendo? Então, tô aqui no gráfico de 15 minutos, agora vim para o 5, a gente pode refinar até lá no 1 minuto para a gente localizar essa confirmação. Ó, veio caindo, pós-captura da liquidez lá em cima, sentiu realmente a oferta, veio caindo, e aí ele vem desenvolvendo aqui um movimento. Se você for jogar aqui nos 5 minutos igual estava, olha só.
Jogando aqui nos 5 minutos, a renovação de máxima do preço já estava ficando divergente, o que é ótimo para captura de liquidez. Ó, ele vem fazendo aquilo que eu estava mostrando para vocês no outro ativo. Ó. Sobe bem forte, com candles mais cheios e um ângulo bem reto, né? Ele sobe bem reto. Depois ele sobe todo lateral. Olha os candles, muito straights, fazendo nitidamente o antes subia forte, depois sobe fraco. Perda de qualidade da demanda, a oferta vai entrando em segundo plano. Se você puxa o RSI, a tendência é essa. Ó. A tendência do RSI está divergente. Então o mercado subindo e o RSI caindo. Tá vendo? Força relativa não acompanha a renovação de máxima dos preços. A força relativa é o RSI, tá? Então se a gente tem a informação que a força relativa, RSI, não está acompanhando a renovação de máxima dos preços, significa que tem divergência. Tem fraqueza nesse movimento de alta, sem contar que a gente já tinha verificado pelos próprios candles, e ele está limpando liquidez daquele topo, que é uma região que tende a entrar pressão de oferta, e está caindo já a favor disso. A estrutura de continuidade que ele cria. Aí fica legal, ó. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo, quebrou as mínimas, desenvolveu ela. Tá vendo? E aí é só marcar o POI, que é a zona de oferta. E só vender. Quando o preço testar ela. Perfeito? Três vezes o risco. Então vamos visualizar aqui esse movimento. Vou puxar ali, peraí. Aí, 3 vezes o risco certinho. Onde a gente tem essa dinâmica aqui no movimento. Vamos lá. Uma baita configuração, a gente mapeou isso aqui também, ó, 7 horas atrás. Olha lá, ele está caindo, é exatamente esse movimento mesmo. Preço caindo. Assim que ele criar a estrutura de continuidade dali para baixo, é o que a gente está de olho lá. É exatamente essa dinâmica. Fechou? Só vender, ele criou ali onde a gente desenhou mesmo lá. É o mesmo movimento. Então, muito bacana esse tipo de configuração. Vale a pena você começar a colocar isso em prática no dia a dia operacional. Me segue lá no Instagram. Entra no nosso grupo aqui do Telegram, que está aqui no comentário fixado. Eu vou dar um curso totalmente intensivo aqui no meu canal. Um curso sem custo algum. Então você vai poder participar disso. Vai ser insano, com material didático em todas as aulas, para você realmente entender e se aprofundar nesses conceitos e em muitos outros conceitos que a gente pode estar utilizando para ter uma leitura muito mais eficaz nos movimentos de preço e pegar o jeito de fato. A proposta desse curso é realmente fazer você pegar o jeito de operar corretamente no mercado depois dessas aulas. Então, vão ocorrer agora. Então, entra no nosso grupo aqui do Telegram, que é um grupo de conteúdo, que eu estou sempre mandando vários vídeos legais lá também. E aí você vai estar sempre ciente dessas informações desse curso que eu vou fazer aqui no canal, que vai ser bem bacana, beleza? Então vamos juntos? Me siga lá no Instagram, tá aqui em cima do meu Instagram, lotado de conteúdo nos stories todos os dias, que vale muito a pena se acompanhar também. E vamos juntos nessa. Fui! Valeu!